Em março de 2021 eu comprei a bateria Rolad TD07KV. Agora em outubro de 2023, 2 anos e meio depois, ela está desta forma. Eu chamo de evolução porque eu queria assim, é pessoal. Vamos ao vídeo. RAID. O RAID que vem na TD07KV é um prato CY8, que tem o som do crash batendo na borda e o som do RAID batendo na superfície. Ele não tem som batendo na cúpula. É um absurdo, porque a cúpula do RAID é um item importante na bateria, porque é comum o uso da cúpula nas músicas. Aqui está o CY8, que veio na bateria como RAID. Ele só tem uma entrada estéreo para funcionar a superfície e a borda. A superfície como RAID e a borda como crash ou como qualquer outra coisa. E usa o cabo do RAID que vem do módulo. Eu comprei o CY13R. Ele tem a cúpula, a superfície e a borda. A borda pode usar como crash ou como qualquer outra coisa. Como ele tem 3 zonas, 1, 2, 3, ele precisa de 2 cabos. Aqui entra o cabo normal do RAID e precisa usar o único cabo auxiliar que esse módulo da bateria tem para expandir para outras peças. Então, você mata o módulo, né? Porque você fica sem nenhuma outra opção para você expandir essa bateria. Nesse plug de cá, que vai o cabo do RAID padrão do módulo, funciona a superfície e a borda. E o cabo auxiliar, que vai aqui, o cabo do módulo, é para funcionar a cúpula. Eu acho isso muito ruim, porque se no cabo do próprio RAID funcionasse a cúpula e a superfície sem a borda, era só colocar o próprio cabo aqui do RAID. Eu colocaria o cabo aqui, funciona a cúpula e a superfície do RAID, para mim fica ok. Eu não preciso usar a borda. E eu não usaria o único cabo adicional da bateria que vai aqui. Porque aí eu posso usar esse cabo para eu expandir outra peça da bateria. Pronto, o prato CY13R estava na bateria e eu não tinha mais cabo do módulo da bateria para expandir, para colocar outras peças. Ficou assim na minha bateria. Crash 2. Sobrou esse prato CY8 que tirei da bateria do RAID. Este CY8 é o mesmo prato que veio na bateria como Crash 1. Então comprei um suporte de prato e coloquei este CY8 que sobrou aqui na bateria para usar como Crash 2. Como eu não tinha mais cabo no módulo para expandir a bateria, eu fiz um cabo Y, onde o cabo estéreo do módulo da bateria do Crash 1 entrava no conector P10 fêmea estéreo e deste saía para 2 P10 mono macho, um para cada crash. Como nos 2 crashes estava entrando um P10 mono e não estéreo, eu fiquei só com o som da borda do crash nos 2 pratos CY e eu não tinha mais o som da superfície no crash. E os 2 crashes estavam com o mesmo timbre. Daqui a pouco tudo isso vai mudar. Então já temos o RAID com a cúpula e o Crash 2. Caixa, tons e surdo. Aí fiquei olhando meus tambores, que eu achava pequeno, e analisei esses tambores maiores da Rolad VAD 306. Era e são muito caro. E pensei, será que eu consigo converter tambores acústicos para eletrônicos a baixo custo, mantendo uma boa qualidade do áudio? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ter qualidade no áudio da bateria é a base, e eu só mantive na bateria as mudanças que entregavam um áudio de qualidade. Nem coloco um fator tão básico assim em discussão. A partir disso, cada um tem o livre arbítrio para fazer as suas escolhas. Você escolhe a sua bateria pelo seu prazer de tocar. Ter opções de escolha é muito prazeroso. Voltando aos tambores. Então, lá fui eu converter. Passei por várias etapas, vários perrengues. Tive algumas versões na conversão, todas funcionais. Tenho mais de 70 drum covers com esses tambores convertidos. Estas 4 etapas que passei estão nesses 4 vídeos. Como eu fiz, onde errei e consertei e todos os valores que investi. Links na descrição. Bumbo. Minha bateria veio com o bumbo KD10. E meu amigo Fábio disse que não combinava mais com os tambores da bateria para eu converter também um bumbo acústico. E lá fui eu para os trabalhos de fim de semana. Todos os detalhes da conversão do bumbo estão neste vídeo, com os valores que investi, link na descrição. Pronto, o bumbo convertido. Cabo do RAID.
Depois de uns 2 meses eu cansei dos dois crashes com o mesmo timbre, porque estavam ligados com cabo Y, que eu mostrei. Eu dei um jeito da cúpula do RAID e da superfície funcionarem com um cabo só, descartando o funcionamento da borda do RAID. Fiz um cabo Y com resistor, então eu não precisei do único cabo auxiliar do módulo ligado no RAID. O RAID ficou só com o cabo dele mesmo que vem do módulo. Então eu tirei o cabo Y que ligava os dois crashes, este que eu tinha mostrado. Deixei esse cabo do crash 1 que vem do módulo no crash 1 e o cabo auxiliar do módulo eu liguei no crash 2, aquele cabo que estava no RAID. Os dois crashes ficaram independentes, com timbres diferentes e com a borda e superfície funcionando. Como eu fiz o cabo está neste vídeo, link na descrição. Chimbal. Eu estava quieto e feliz com a minha bateria, com o chimbal eletrônico, usando o prato CY5 e o pedal eletrônico, tudo original que veio na bateria. Até o meu amigo Fabiano saca a batera do cara, falar que estava vendendo um prato de chimbal VH11 com controladora. Putz, eu comprei. Então eu precisei de uma máquina chimbal que comprei do meu amigo Fábio. E aí está o meu novo chimbal, Splash e China. O prato CY5 sobrou porque eu coloquei o VH11 que comprei. Eu não tinha mais cabo auxiliar no módulo da bateria para adicionar outra peça. Mesmo assim, eu decidi colocar este CY5 como Splash e ainda comprei um CY8 para usar como China. Para adicionar este Splash e esse China, eu precisei de duas entradas triggers na bateria. Algumas pessoas compram outro módulo, outros compram um Roland TM2, tem até quem faz de Arduino. O importante é ficar bom para a pessoa. Eu comprei uma LED Sample Pad 4. Ela tem uma entrada de trigger estéreo que eu posso ligar mais duas peças de bateria, mono, um timbre por peça, e ainda tenho 4 pads adicionais. Pronto, aí está o Splash e o China ligado na Lesis. Os detalhes destas ligações estão nesses dois vídeos. Também fiz um vídeo de como transformar os 4 pads da Lesis em 8 timbres diferentes. Módulo da bateria. O módulo da minha bateria, como comentei, é o Roland TD07. Ele só tem uma entrada de áudio, onde eu ligava o tablet no módulo, para ouvir na saída de áudio do módulo o som da música do tablet e o som também da bateria. Então eu não tinha onde ligar a minha Lesis. Então eu comprei um Audio Mix. Nele entra o tablet, entra a Lesis e a saída eu liguei na entrada de áudio do módulo da bateria. Assim, na saída do módulo da bateria, eu ouço tudo. Pele muda dos tambores. Eu usei por mais de um ano as peles mudas do Duportes e não tenho o que reclamar. Eu decidi ter as peles brancas porque a minha bateria estava toda preta. Comprei as da China no AliExpress e estou gostando. Fiz testes comparativos para tornar a análise matemática. Tenho o vídeo comparando esta pele com outras e uma análise mais detalhada desta pele branca da China, todas com preços. Links na descrição. LEDs nos tambores. Eu também coloquei os LEDs inteligentes ou os endereçáveis nos tambores. No projeto que fiz, os tambores estão ligados entre si por conectores. Todos os detalhes da instalação e preços estão neste vídeo, link na descrição. Cowbell. Um fim de semana eu estava sem atividade, então lá fui converter um cowbell acústico para eletrônico. Como eu não tinha mais trigger para ligar o cowbell, eu fiz um cabo Y entre o cowbell e o China, então eu uso um ou outro. Já está tudo configurado na Lesis, onde eu escolho o kit que vou usar, com o cowbell ou com China. No vídeo eu faço vários testes porque eu queria que o áudio da batida seca no cowbell tivesse o menor volume em decibéis possível. Como eu fiz e preços, link na descrição. Rack. Esta bateria nova não coube no rack que eu tinha, então comprei um rack maior usado por um ótimo preço. Todas essas modificações fiz aos poucos por 2 anos. Se de alguma forma este vídeo foi útil para você, agradeço o seu like e a sua inscrição. Muito obrigado, valeu!